Rapaziada, eu não tenho nem muito o que falar aqui. Acabou o jogo, eu ainda fiquei um tempo parado, pensando, refletindo, respirar um pouco. É muito duro, né? É triste, é sem palavras realmente ver o nosso clube, o nosso time, que a gente tanto ama nessa situação. Mais um ano, e diferente de todos os outros, com chances reais e claras de cair para a segunda divisão. É claro, o time é ruim, o time é fraco, o time é ridículo, o time é vergonhoso. Todos os adjetivos possíveis eu posso usar aqui para falar desse time do Vasco. Mas a arbitragem também parece que piora com tudo. Faz questão, né? Pega um morto, um time que já está totalmente enterrado e ainda coloca terra por cima. É isso que a arbitragem fez hoje. O clube, o time que é mais desfavorecido pelo VAR, o time que é menos favorecido pelo VAR. E hoje, na hora do gol do Internacional, o primeiro gol, antes dos 10 minutos de jogo, se eu não me engano, um lance polêmico que, na minha opinião, o Rodrigo Dourado estava nitidamente à frente, segundo as imagens que a gente tem acesso, e aí fala que a linha estava descalibrada e não teve como usar o VAR. A gente não tem nem o que falar, sabe? A gente não tem nem o que falar dessa arbitragem, que não faz questão nenhuma de que o Vasco permaneça na Série A, de que quer empurrar o Vasco para a segunda divisão nitidamente, e não vem falar que não quer, porque quer. Porque é isso que está mostrando. A gente viu no último jogo contra o Bahia, o primeiro gol do Bahia, a falta nítida no lance, a mesma coisa que se repetiu no primeiro gol do Bahia, se repetiu no primeiro gol do Vasco, e no Vasco anularam e do Bahia não. E hoje, mais uma vez, na hora do gol deles, o VAR estava descalibrado. É incrível, é impressionante. Ali a gente sabe que o chefe, o dono do VAR, da arbitragem da CBF, é o Gaciba, um árbitro do Rio Grande do Sul. Então, rapaziada, é triste, é complicado. Eu posso aqui ficar gastando definitivamente o vídeo todo falando de arbitragem, o quanto o Vasco foi prejudicado. Lá em 2013 a gente caiu por causa de arbitragem, a gente sabe disso. Os vascaínos sabem disso. E mais um ano, é claro, por incompetência total dessa última gestão que passou. Porque não vai ficar livre também disso, não vai retirar a culpa o senhor Alexandre Campelo de ter montado esse time horroroso, de ter mal administrado o Vasco ao longo desses 3 anos. Tanto quis rebaixar o Vasco e conseguiu. Porque definitivamente os 3 anos do Alexandre Campelo, além de nunca ter ganhado o Flamengo, foram 3 anos que o Vasco viveu ano a ano lutando contra a zona de rebaixamento. E aquele famoso ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, e furou, Campelo, e furou. Você pegou o Vasco na pré-Libertadores e você em 2017 conseguiu colocar o Vasco na zona, 2018 na zona, 2019 na zona e agora 2020 tá rebaixando o Vasco da Gama. É triste, é complicado, é pavoroso, é vergonhoso ver o Vasco nessa situação. E aí é problema, é esperar o que do ano que vem? O que nós vamos esperar do ano que vem? Temos 2 jogos, é claro, jogos importantes que ainda tem chance de o Vasco não ser rebaixado contra 2 adversários não tão bons no Campeonato Brasileiro. É um Corinthians realmente que perdeu para o Flamengo hoje, é um Corinthians que ali está no meio de tabela, é um Goiás que está na zona do rebaixamento. Se você parar para pensar, é um jogo que dá para o Vasco ganhar. Se a gente pensar como o Vasco da Gama, o Vasco ganha fácil esses 2 jogos. O problema é que o Vasco hoje em dia entra em campo como um mero time de segunda, terceira divisão. Essa é a situação. A gente entra e não sabe nem se do Goiás vamos ganhar. Esse é o problema, essa é a questão. O Vasco nesse momento se encontra em 17º colocado, a 1 ponto do Bahia. Fácil, distância mínima, né, de se tirar, até porque o Bahia também não tem apresentado um bom futebol, muito pelo contrário, é um futebol mais fraco, inclusive, do que o do Vasco da Gama. Mas o nosso time consegue ali não dar nenhum ponto de confiança. São 5 jogos sem vencer. O Vasco foi prejudicado pelo VAR nesses 5 jogos, sem dúvidas nenhuma, mas também parece que o time está fazendo questão de ser rebaixado. Mas com tudo isso que eu venho falar, eu não vou analisar time, eu não vou analisar jogador, eu não vou falar nada nesse vídeo, entendeu? Acredito que o vídeo de análise é um vídeo mais para amanhã, às 10 horas da manhã, mas o que eu tenho para falar é que vocês estão acabando com a instituição Vasco da Gama. Eu quero parabenizar de verdade, de todo o fundo do meu coração, o senhor Alexandre Campelo, o Jorge Salgado, o Carlos Roberto Osório, o Mussa, o Júlio Brandt,
parabenizo a vocês todos por tudo que vocês estão fazendo com o Vasco da Gama e por tudo que vai ser do Vasco nessa próxima temporada, tá bom? Não tem nem muito o que falar aqui de verdade. Amanhã às 10 horas da manhã eu volto com vídeo. Não tô nem com muito clima de fazer esse vídeo de hoje. Amanhã eu volto com uma análise melhor de cada jogador. Não vou ficar botando a culpa em Vanderlei, porque a culpa, na minha opinião, não é dele. Não é dele a culpa. Ele pegou esse Vasco já sabendo o que iria enfrentar. Ele tá sendo um escudo para essa direção. Ele é o único que bota a cara na Vasco TV, na mídia, em tudo quanto é lugar para falar. Possivelmente ele vai reclamar, inclusive nessa entrevista coletiva, de tudo que está acontecendo no VAR. E a gente não vê um membro da direção do Vasco reclamar alguma coisa. É complicado e nós queremos ver aí o que essa arbitragem, o que o VAR, o que a CBF irá falar dessa descalibragem, né? Nem lembro se foi essa palavra que eles usaram, desse efeito suspensivo que o VAR deu aí durante o jogo. Ele suspendeu o VAR ali na hora do gol do Inter e depois voltou ao normal. É uma vergonha o que estão fazendo com o Vasco, é uma vergonha essa comissão de arbitragem, essa CBF, prejudicando o nosso clube. Mas esse foi o vídeo, um belo de um desabafo. Eu não vou pedir like, não vou pedir inscrito, mas só comente e deixe aí a sua indignação também aqui nos comentários. O que você acha desse momento pavoroso que o nosso clube está vivendo. Um grande abraço a todos, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo e vamos aguardar uma semana agora de treino e às 10 horas eu volto com uma análise mais tática, técnica, trazendo todas as novidades. Muito obrigado, vamos que vamos e saudações vascaínas.